pessoal do YouTube, aqui seu amigo Alemaf. O vídeo de hoje é um vídeo aí controverso, um vídeo diferente, um vídeo que talvez nem todo mundo goste. Eu vou falar da Nintendo, que a Nintendo não é gente boa. Nintendo, vocês sabem, Mario, Donkey Kong, aquele negócio todo. Tem muitas histórias que foram contadas, algumas bem conhecidas, outras nem tanto. Inclusive, eu quero que vocês acompanhem esse vídeo que eu vou contar uma história minha mesmo, que eu tenho com a Nintendo. Por isso que eu falo que a Nintendo não é gente boa. Dos muitos processos aí da Nintendo e de outros fabricantes, um que o pessoal fala bastante é o processo do Donkey Kong. A Universal Pictures tinha feito o filme King Kong e a Nintendo foi lá e tá na cara, plagiou o King Kong, lançando aí o seu Donkey Kong. Vocês podem ver, é a mesma coisa, prédio, macaco, sabe, com a moça, é a mesma coisa. A justiça deu ganho de causa para a Nintendo por dizer que era diferente, uma coisa não era outra, mas a gente sabe, ela plagiou sim, pode crer. No tempo do Nintendinho, a Nintendo era punho de ferro com as produtoras de game. Vamos dizer que eu sou uma produtora de games, eu quero produzir para a Nintendo. A Nintendo, o que ela tinha? Ela tinha um aparelho, não tinha o jogo, não tinha nada. Então eu, empresário, eu ia, investia às vezes milhões aí de dólares para fazer o jogo, e a Nintendo ela já cobrava antecipado uma porcentagem de royalties, se não me engano era 10%, pelo que eu andei pesquisando. Aí tinha um outro negócio que você fazia todo esse desenvolvimento do seu game. Aí você ia fabricar o seu game, ia ser colocado no mercado por preços competitivos. Não. Você tinha que entregar o projeto para a Nintendo que fabricava os cartuchos, por isso que o cartucho ele é tudo igual, basicamente. Tem um padrão. Porque a Nintendo pegava o projeto do desenvolvedor de jogo, fabricava o jogo e, vamos dizer, revendia para o cara. E cada jogo que o cara vendia, o cara tinha que pagar uma taxa ainda. Era pesada essa taxa. Ó, te contar, o negócio não era bom para os produtores de game não. E ainda tinha uma limitação. Porque tinha acontecido aquele negócio com o Atari, que a Atari lançou tanto jogo no mercado que tinha mais jogo no mercado do que console para ser jogado. Então a Nintendo ela limitou o número de jogos que cada produtor de jogo podia produzir no ano. Eram 5 jogos que o cara podia produzir no ano, que é muito pouco. Você pagar uma estrutura, você pagar programador, você pagar toda uma estrutura para você fazer games e só poder lançar 5 games por ano. É complicado, gente. Isso até fez com que algumas dessas produtoras de games criassem, vamos dizer aí, subsidiárias ou filiais. Por exemplo, a Ultra Game é uma subsidiária da Konami. Eles colocaram um outro nome, sendo uma outra empresa, para poder se manter no negócio ainda, poder, ao invés de 5 jogos, lançar 10 jogos no ano. E além de tudo isso, eu sou um produtor de jogos. Eu produzi o jogo Batatinha, quero comer pipoca. É o jogo do Power Mafia Games, produtora de games. Eu fiz esse contrato com a Nintendo. Eu só podia lançar esse game para outro console depois de 2 anos. Olha só como a Nintendo era e ainda é
braço de ferro é complicado. Bom, isso começou a revoltar o pessoal. Um outro clássico aí das histórias do game é a história da Tengen. Tengen é a produtora da Pac-Man, do Galaga. Não concordava com isso. Aí tem toda uma história que ela processou a Nintendo. Olha só, a pilantragem. Como é que o jogo do videogame, você vê o jogo na tela, é uma coisa, o jogo por trás do videogame é uma coisa completamente... O jogo rodar no Nintendo, você precisava fazer alguma coisa, eles não estavam conseguindo saber o que era. Então eles arrumaram uma desculpa, arrumaram um processo aí contra a Nintendo, negócio de quebra de direito autoral, alguma coisa assim, só para ter acesso à máquina Nintendo. Pediram a planta, código, fonte do Nintendo 8 bits. Aí, fazendo engenharia reversa, descobriram qual que era o chip que fazia bloquear o jogo que não era licenciado. E aí começaram a lançar esses cartuchos que vocês veem, cartucho Tengen, Pac-Man e outros jogos, o Gauntlet, você vê diferente. Essa aqui é a história. Lógico que a Nintendo foi atrás e começou a processar. É um jogo de intriga tremendo. É a banda podre do game, gente. E a Nintendo sempre turrona, sempre aquela mão de punho de ferro que é louco. E enquanto isso no Brasil, Super Game, Phantom System, Xing Ling, mais recentemente aí o Polystation, garoto, eu amo a pirataria também, viu? Eu falei contra os jogos digitais, mas os jogos piratas são de verdade, tá, gente? Garoto. Vou contar a minha história com a Nintendo, como eu disse. No tempo aí, anos 90, perto do ano 2000, eu cheguei a ter uma locadora de games, a Mafia Games. E se falava muito que a Nintendo viria para o Brasil, não sei o que. Como a Sega já estava no Brasil com a Tectoy, você tinha um suporte. Uma coisa interessante, outra curiosidade, por exemplo, no caso da Tectoy, se você quisesse comprar uma capa de um jogo, vamos dizer, você tem um Shadow Dance, por exemplo, você só tinha o jogo Loser. E se você quisesse comprar uma capinha para ele, ou quisesse comprar a caixa com uma capinha, era só ir lá na Tectoy, era no bairro da Lapa, e lá quero tal negócio, eles vendiam para você. Vamos dizer que seu jogo de Master System tá com o label ruim. Eles vendiam Alex Kidd, não sei o que, sei lá, Shinobi, só aquele adesivo do label, eles vendiam. Isso era um suporte bastante interessante. Tinha o hotline, você podia pegar as dicas dos jogos da Sega. Então, em todo esse lado, no meu pensamento, eu achava que a Nintendo iria dar para o consumidor. E eu, como tinha locadora, também achei que ia ser uma coisa interessante. Por exemplo, os jogos fossem mais baratos, igual aos Estados Unidos, que o jogo tem um preço, mas é um preço que dá para você comprar. Não é um absurdo que o jogo chega a 4 vezes mais aí o valor. E a Nintendo veio para o Brasil, tinha minha locadora, tinha, vamos dizer, 50%, vamos dizer, entre Sega e Nintendo. Quando eu ouvi dizer que a Nintendo veio para o Brasil, logo chegou uma carta na minha locadora. Essa é a minha história, isso aconteceu comigo mesmo. E essa carta era uma carta de uns escritórios de advogado, era uma coisa... Eu tinha 18 anos na época. Umas 6, 8 páginas, dizendo assim, que se eu tivesse jogo pirata da Nintendo, eles iam dar busca e apreensão, eles iam fechar minha loja, não sei o que mais.
ia ter multa, ia ter não sei o que. Pilharam mesmo a minha cabeça. Eu tinha 18 anos. Se fosse hoje em dia, pegava e deixava lá o estoque do jeito que tava. Mas eu achei melhor na época. Eu voltei minha coleção, meu estoque pra Sega. Eu tinha uma quantidade de jogo da Nintendo, Super Nintendo. E vamos dizer, se eu tinha umas 12, 10 fitas aí originais. Peguei e mantive aquelas fitas originais, as fitas paralelas eu fui trocando, fui mexendo pra Sega, pra Mega Drive, Master System, e fui tocando negócio. Aí quando eu comprava um jogo, eu comprava o original. Com medo da Nintendo vir e aprender o meu estoque, aprender minha loja, levar meu cachorro embora, todo aquele negócio. Pra vocês verem como é que é. Essa história eu tenho certeza que ninguém conta pra vocês. O pessoal conta a história dos casos mais clássicos, mas vocês veem como é a opressão. E essa história ela se prolonga hoje em dia, com essa história do YouTube também. Eu vou dar minha opinião, você pode dizer, não, mas o jogo é da Nintendo, não sei o que. Tudo bem, a Nintendo fez alguma coisa, ela fez o jogo é dela. Tudo bem, mas o jogo não se joga sozinho. Se você está fazendo a sua arte, por exemplo, eu jogo do meu jeito, o outro gameplay joga de outro, tem o cara que é super fera, joga muito rápido, tem o cara que é super ruim, eu tô mais pro super ruim. Joga, morre, dá risada. Você tem o seu feeling, você tem o seu toque ali, que cada jogo é diferente de outro. E a Nintendo ela faz isso, aquela opressão tremenda em cima de você. Não pode live, não pode não sei o que. Olha, eu vou te contar. Por isso que eu digo, a Nintendo não é gente boa. Esse é o meu vídeo, esse foi o meu caso aí com a Nintendo. Espero jogar jogo da Nintendo também, mas eu tô inclinado a, como se diz, o meu esforço, o meu tempo ser mais voltado para outros sistemas que não a Nintendo. Essa que é a verdade. Então, vocês veem aí o lado podre da Nintendo. Um abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês.